pode ter certeza que a cabeça do professor Luxemburgo já está voltada também para o que vai acontecer no ano de 2022. Ele já tem uma relação daqueles atletas que, de repente, ó, esse aqui não está preparado ainda, vai ter que esperar um pouco, esse aqui eu acho que vai ter que sair emprestado, tem em mente trazer esse perfil de atleta, ele não tem um nome, mas tem um perfil, né, do que ele queria, né, de repente tem 3 ou 4 opções de atletas no mercado com aquele perfil parecido, né, ou similar, tudo isso aí, mas ele tem em mente. Fala, galera! No 15º episódio do Fala Pance, um convidado xerifão. Estou falando de Wilson Gotardo, campeão da Libertadores da América pelo Cruzeiro, jogador com uma larga experiência no futebol brasileiro, também com passagem no futebol europeu, campeão com o Botafogo do Brasileiro em 95, passagens pelo São Paulo, pelo Fluminense, pelo Sport Recife, e atualmente é treinador de futebol, inclusive já com passagens no futebol mineiro, foi técnico do Vila, num passado não muito distante. Gotardo, que prazer tê-lo aqui na Itatiaia, no Fala Pance, prazer poder bater esse papo com você. Como é que está a vida, meu amigo? Um abraço. Obrigado pelo convite, é sempre bom estar conversando com você, com toda a turma aí, quando eu estou por aí, essa oportunidade de fazer uma live, fazer uma entrevista assim, é muito, muito agradável, né? Relembrando dos tempos. Eu acho que a vida era mais fácil quando eu jogava, na verdade, tá? Eu acho que eu tinha mais domínio de tudo, né? Hoje, na função que eu escolhi para estar profissionalmente, né? É algo que vai um pouco além do controle, porque são muitos departamentos, muitas pessoas, se mexe, trabalha com muitas decisões, né? Mas, enfim, vamos aí firme e forte, aí, com saúde. Ô, Gotardo, o futebol é impossível a gente não lembrar de boas histórias, né? O futebol ele é rico porque ele faz parte não só o passado, o presente, o futuro. Essas histórias elas complementam tudo isso. E você tem uma história maravilhosa no Cruzeiro. Inclusive, a gente vai fazer um material mais do que especial aqui na rádio. 70 anos a Rádio Itatiaia, e você vai estar presente também, porque você foi o capitão daquela conquista. Como é que você lembra? Vamos começar contando um pouquinho de história até chegar ao presente. O que você lembra daquele time que era comandado pelo Paulo Tuori, que você também conhecia dos tempos de Botafogo, onde foi campeão? O que você se recorda de boas histórias? Não dá para esquecer daquela final contra o Sporting Cristal, aquele gol do Elivelton, que nem eu entrevistei o Alberto Rodrigues, nosso vibrante, que ele falou assim, a gente nem acreditava que aquela bola ia entrar e entrou. O que dá para você relembrar e contar para a gente, Gotardo? Acho que, primeiro, assim, que eu gosto de contextualizar a competição em si, né? Que a Libertadores, ela tem um significado muito especial, para mim, hoje tem, óbvio, mas eu acho que para os clubes no Brasil, isso não era tanto no início final, na década de 80, né? Final de 80 e início de 90, né? Passou a ser mais interessante, acho que nos meados de 90, quando os clubes entenderam o significado dessa competição. Eu já tinha disputado, eu acho que 3 ou 4 anos, né, pelo Flamengo e pelo Botafogo, se eu não me engano, e eu fui saber da importância dela já competindo, né, pela rivalidade com os clubes aqui, né, os argentinos, uruguaios, chilenos, né. Ela se intensificou, obviamente, com a minha disputa pelo Cruzeiro, que a gente passou a jogar muitas vezes contra eles, Supercopa, Recopa, essas coisas todas, né? E aí eu vi que nível internacional, né, o significado da competição, ele era maior que tudo, né? Talvez não mais difícil, né, do que vencer um brasileiro, né? Mas o significado, né, a popularidade, né, a proporção que se tinha aí no nível internacional, essa competição ela é fantástica, né? Hoje, mais do que nunca, é super rentável também, né? Um prêmio bem interessante da parte da Conmebol, né? E quando eu cheguei no Cruzeiro, sabendo já da competição, já tinha ciência disso tudo, né? Já sabia da importância de uma conquista como essa, né? De ter isso na minha vida pessoal, no meu currículo. E que não seria tão simples assim, né? Eu chegando, né? O pessoal já tinha startado já na primeira fase, né? Então eu cheguei ali durante, eu já não podia ser inscrito,
Mas eu presenciei, saboreei também uma parte dessa fase e depois eu ajudei todo o grupo a participar nas outras fases. O Gotardo, e você chegou naquela época no Cruzeiro, que era o atual campeão da Copa do Brasil, né? O Cruzeiro tinha sido campeão da Copa do Brasil em 96, naquele jogo que todo mundo fala como um emblemático contra o Palmeiras no Parque Antártica, mas algumas mudanças foram feitas no clube, né? Eu me recordo que no início da Libertadores daquele ano era o Oscar, o técnico do Cruzeiro, também não era o Paulo Tuori, que foi o campeão. Não. E aí você chega também no meio desse caminho, né? O que você pode contar ali daquela formação daquele grupo, ideal do time, como que foi ali ganhando confiança? Porque eu lembro que o Cruzeiro começou a competição tomando uma derrota para o Grêmio e também na Libertadores. Como é que foi ganhando corpo, consistência e vocês foram ganhando confiança também, que acho que faz muito parte do futebol a confiança, né? Então, é incrível que esse ano, em 97, né, eu saí em 96 do Botafogo, né, acabou meu vínculo contratual. Aí eu fiz um passeio com a família, assim, um passeio mais prolongado, né, e tinha certeza que ia conseguir trabalhar num grande clube, né. E surgiu, assim, algumas propostas, mas aqui 2 clubes do Rio me fizeram a proposta e eu acabei acertando com o Fluminense, que esse ano ia disputar a Série B. E que eu achei bem interessante, né? Eu fui conhecer as instalações, conhecer as pessoas, né? Enfim, todo o clima, a atmosfera tricolor, né? E gostei bastante, tá? Depois fui conhecer lá Xerém. Bom, enfim, iniciei meu trabalho ali, um bom contrato que eu fiz, né? E no decorrer do meu trabalho surgiu o convite do Cruzeiro, uma proposta, né? Do Cruzeiro, né? Via Zezé, via Paulo. Eu falei, eu não sabia o que fazer, porque já conhecendo o Polo, sabendo da proposta do Cruzeiro, né, do planejamento, do que se falava do Cruzeiro, da estrutura toda, achei bem interessante. Mas só que eu tinha um contrato em vigor. Eu falei, eu estou muito bem, estou feliz aqui no Fluminense, né, é um desafio. Alguém tem que jogar, alguém tem que subir com o Fluminense da B para A, né? E minha vida toda sempre foi encarar esses tipos de desafios, né? Bom, enfim, aí chegaram a um acordo, eles se falaram lá na nível de diretoria e depois o Cruzeiro pagou uma multa rescisória, fizemos um acordo e eu fui liberado para jogar, para assinar o contrato com o Cruzeiro. A minha estreia no Fluminense foi no amistoso aí, no Estado de Independência contra o Cruzeiro. E o treinador na época era Oscar, né? O Fluminense venceu o Cruzeiro 1-0. Foi 1-0, se não me engano, né? E aí, depois disso, eu fui melhorando minha parte física e tal, e iniciamos aqui o campeonato estadual. Depois eu perdi a quebra do contrato, né, o vínculo interrompido, e me transferi para aí. Foi também, lógico, baseado na confiança do trabalho do Paulo, da comissão técnica, eu já conhecia todos eles, né, e tinha também vários atletas aí na época, que nós jogamos juntos no Flamengo também, né, o Fabinho, o Gelson, o Rogério, né? Já conheci o Palinha, que eu joguei com ele também no São Paulo, né? Enfim, foi assim, as coisas foram se encaixando, na verdade, né? Esse encaixe que ele é, e ele às vezes a gente acha, né? Por exemplo, a torcida, às vezes a imprensa, às vezes a gente acha que ele é muito planejado. Certamente ele é, né? Hoje a gente precisa do planejamento, mas às vezes as coisas acontecem no futebol, né, Otávio, que tem que acontecer mesmo, não é? Não é colocar por um acaso, mas é pelo trabalho que é feito, é pelo clima que é feito no vestiário, pela sintonia de ideias. E você falou de um time que tinha todos esses atletas, aí você pensa no gol Dida, Vitor, com experiência de São Paulo também, né? Naquela troca que teve o Serginho e o Belete, aí vieram esses atletas do São Paulo, você, Baresi, Nonato, Ricardinho já estava ali, enfim. Aí você pensa no Cruzeiro com Marcelo Ramos, era uma equipe muito qualificada, né? Como é que o Paulo fazia para gerenciar essa turma toda? Gotardo, e você também com a sua liderança de capitão dentro de campo e no vestiário. O Marcelo também chegou junto comigo, praticamente, né? O Marcelo estava na Holanda, se não me engano, né? No PSV, Ele chegou, isso? ele chegou também, e, enfim, eu já conheci alguns, né? Tinha uma relação boa com eles, já me conhecia também a maneira de ser, a maneira de trabalhar. Outros não, é muito difícil uma chegada assim num clube grande, né? Você ter atletas renomados,
vencedores, né? Você já tinha um grupo lá vencedor no Cruzeiro, né? Então tá chegando assim um sujeito assim, e não é estranho na verdade, não é nada disso, né? Mas está chegando para ocupar um espaço que seria conquistado por mim, enfim, né? E não pelos meus olhos azuis, é pelo meu passado, pela carreira, né? Pelo aquilo que eu podia ofertar ao Cruzeiro, pela necessidade que o treinador achava na época que estava faltando, né? Não tinha jogador ruim no Cruzeiro, não tinha ninguém, nenhum incompetente, era um time muito forte, muito bom, pô, né? Então eu cheguei para ajudar, fazer parte daquele grupo, acrescentar o meu potencial, a minha maneira de ser, de jogar também, né? Então, nesse sentido, eu fiquei tranquilo. É só uma questão de tempo, de você estar criando afinidades, criando amizade, né? Porque nem tudo que se vê, né? Esse glamour todo que se vê pelas mídias, que se vê pelas entrevistas, vê no dia a dia, né? Não é a realidade, às vezes, de um dia a dia de trabalho, né? As flores também ela têm os seus espinhos, né? Mas tudo isso vai se resolvendo no dia a dia, com bons trabalhos, boas conversas, relacionamentos, né? E tudo isso é natural, é um compromisso profissional acima de tudo. O Cruzeiro, naquela época, fase para frente, né, das oitavas para frente, teve o Nacional, o Grêmio. Antes da final foi quem? Eu me esqueci aqui, Gotardo. Eu lembro que teve o El Nacional, o Grêmio, aí na final foi o Sport Cristal, na semifinal foi quem? Nesse Ó, caminho? nós pegamos também o Foi o Colo-Colo, né? Colo-Colo? Foi o Colo-Colo? Colo-Colo. Colo-Colo. Pegamos também o Nacional, como você falou. O Grêmio foi a segunda fase, né? Entendeu? E teve o Nacional, acho que o Nacional decidimos aí em casa, nos pênaltis, se não me engano, né? Foi nos pênaltis, né? E, enfim. E o primeiro jogo decisivo foi lá em Lima, né? Um time muito bom, um time que ele veio do chaveamento, veio do outro lado, ele chegou a eliminar alguns, acho que um ou dois argentinos, ou seja, era uma equipe competente, né? Que já tinha feito uma final, se não me engano, na mesma década, contra um time brasileiro, contra o São Paulo, eu acho também, ou seja, já tinha na história no currículo uma final de Libertadores também, né? Ou seja, não era nem um principiante, não estava debutando nada, era doido por um título, né? Isso não tinha nada fácil, nada simples, não, como que alguns às vezes pensam que, né, você não chaveou com Muita um gente fala assim, argentino. essa final foi fácil. Foi não, foi jogo duro. Nada disso. Nada. É fácil. Depende fácil para um, fácil para outro, né? Se você chutar um pênalti no meio do gol, você vai dizer foi mérito do goleiro ou o batedor bateu mal, né? Se o goleiro defendeu com os pés, você vai achar que bateu bem, bateu mal, o goleiro que foi bem. Então, é muito relativo isso aí, né? Ô, Gotardo, eu não me esqueço daquele jogo, 97. Se eu não me engano, foi o Solano. Ele dá um chute já no segundo tempo. Foi no segundo tempo. Ele bate uma falta. O Dida faz uma defesa espetacular e ainda no rebote ela sobra para o Julinho. Julinho, ele já chega e batendo. Era um brasileiro que estava no esporte. Brasileira. E aí o Dida faz outra defesa. Ali, o que passou na cabeça de vocês ali em campo, vendo toda aquela situação? O Solana já tinha batido uma falta bem no primeiro tempo, e como eu vi que ele ia bater, eu me posicionei na função do homem, exatamente onde a bola ia passar, né, para saltar. Ele bateu e acertou bem. No que eu soltei, a bola pegou em cheio assim na minha orelha, né, no primeiro tempo. Se eu não tivesse ali, talvez o Dida tenha um pouquinho mais de trabalho para defender, né, porque a bola ia fazer a curva por fora, né. E nessa batida aí, a bola passou, bateu na barreira, bateu alguém, acho que bateu em mim, não sei. A bola passou entre muita gente ali e o Dida chegou defendendo. Uma bola chata, né? Porque não tem toda a visão da jogada. E, e o pessoal que estava fora da barreira não dava tempo para chegar e fazer a cobertura ao Dida, né? Então eu estava na barreira. E aí isso aí o Dida foi e conseguiu se recuperar, né? Fazer um movimento para abafar a batida do Julinho, né? É uma defesa que se fala assim, pô, agora tem que mostrar, né? Se tem garrafa para vender, né? Se tem goleiro ou não, né? E o Dida, pô, um dos maiores do Brasil, tranquilamente. Ô, Gotardo, dá saudade daquela época? Foi um título gostoso de comemorar
E até te pergunto, né? A gente está fazendo também esse material, esse documentário da Itatiaia, como que era a relação com a imprensa? Era uma relação um pouco mais próxima? A gente tem essa dimensão, conversando com profissionais da época, que era uma cobertura diferente, né? Não era tão blindado como é hoje. Vocês tinham mais liberdade, tanto o atleta quanto com o jornalista com os atletas também. Como que era isso? Naquela época não existia o assessor de imprensa mesmo, né? O personal, vamos dizer assim, na área de mídia. Não existia esse interlocutor, não existia quem fizesse esse meio campo, né? Nós tínhamos lá o Valdir Barbosa, que era o responsável, né? Fazia esse elo entre atletas, comissão, clube e a imprensa, né? Um ambiente muito bom, muito tranquilo. O Valdir com uma experiência absurda também nessa relação. E o nosso contato era dia a dia. As entrevistas eram diferentes, você dava 15 entrevistas no dia, se tivesse ali o pessoal, uma cobertura, cada um com a sua pergunta, cada um com o seu furo de reportagem, que isso era bacana, né? Você tem dar a oportunidade de um profissional, de repente, fazer algo diferente, né, no mesmo dia. E eu passei a entender isso aí, que você, como eu, a gente precisa ter aquela cereja no bolo, e é uma oportunidade de um profissional, aquele que é mais capaz, aquele que é mais curioso, aquele que é mais criativo, que tem melhor relacionamento ou melhor fonte, né? Perspicácia, tudo isso faz com que o profissional seja melhor, pô, né? Que consiga ser criativo e tudo mais. E naquela época tinha muito disso, né? Hoje está muito padronizado, né? Você tem padrões, ou seja, é isso aqui, pronto. Você abre uma matéria, todos os canais de comunicação, praticamente é a mesma frase, né? É o mesmo conteúdo. Isso é ruim. É prático, mas é ruim. Eu acho que o torcedor não se identifica muito com isso, não. Ô Gotardo, aquele título foi muito comemorado. Belo Horizonte parou com vocês, foi uma festa sensacional no gol do Elivelton. O que você falou para o Elivelton ali depois do gol? Você ali como capita do time, falou assim, rapaz, você também é aquele ali, a gente ia te pegar, porque ele bate enviesado, o goleirão dá até uma ajudada também, mas assim, foi um lance da direita, que ele pega bonito na bola, assim, né? Aí ela vem um foguete, tipo, ela vem raspando a grama, vem queimando a grama, né? Uma bola dificílima também de pegar, né? O que você falou para ele ali? Então, interessante que o Cleison tomou o terceiro cartão amarelo lá. O Cleison vinha jogando. Foi um jogo bem disputado, né? O Cruzeiro também saiu para jogar, saiu para vencer, né? Não sabia jogar na defensiva, né? Tem esses cuidados defensivos, né? Tem o sistema defensivo funcionando direitinho. As transições eram bem feitas também, com qualidade, né? Ricardinho, Cleison, Palinha, o Marcelo, né? E tinha o Donizete também, que fazia área a área, essas coisas todas. O Fabinho também escapava, que fez um belíssimo gol contra o Grêmio lá, né? Você vê, todo mundo marcava e jogava, né? Quem menos marcava, mas não deixou de fazer, até pelas características, né? Nós vamos falar de dois atletas, né? Mais o Palinha, pelo potencial, mas ele marcou, ele teve uma jogada que ele chegou a marcar e deu um carrinho na lateral ali, perto do Vitor, no segundo tempo, né? Quer dizer, pô, Palinha com aquele estilo todo, né? Com smoke dando um carrinho, pô, qualquer defensor fala, poxa, peraí, pô, eu tô de calça jeans aqui, o cara tá de smoke, pô, né? Então foi muito bacana nesse sentido, né? E o Elivelto foi escolhido. Foi escolhido. Falar, acho que Deus falou assim: esse feinho aí, vou deixar ele fazer esse gol do título, né? Para ver se ele fica mais bonitinho, né? Brincadeira, Elivelto, brincadeira. Sou seu fã, pô, sou fã da sua vida, da sua família, né? Tivemos juntos muitas vezes aí, cara. Realmente foi merecedor. O Gotardo, e ali o Cruzeiro campeão da Libertadores. É inevitável te perguntar isso, e faz parte também do meu papel. A expectativa era o Mundial, né? E aí vai fazer aquele jogo contra o Borussia Dortmund. O que você pode falar daquilo ali para quem está nos acompanhando? Nosso 15º episódio do Fala Pans. Aquilo ali tem muita história e muita conversa que é atravessada, e acho que você, pela sua seriedade, como você conduz tão bem a sua carreira, eu acho que é uma palavra importante também para explicar o que houve ali naquele caminho. Foram decisões
que cada um sabe muito bem que tem responsabilidade, e uma delas foi da parte do treinador, junto com a presidência, de excluir alguns jogadores desse jogo, né? Porém, essa exclusão ela aconteceu rodadas antes do Campeonato Brasileiro, e mais ou menos uns 7, 8 ou até 10 jogadores ficaram no segundo plano, assim, trabalhando, não treinando separado, tá? No meu caso, eu não fiquei treinando separado, não, estava junto com o grupo, de boa. Eu não entendia, né, o porquê da situação comigo, né? Até porque eu vinha jogando bem. Eu sempre falo aqui das últimos 4 jogos que eu joguei pelo Cruzeiro, antes de sair do time, eu fui eleito melhor em 3, né? 3 desses jogos, desses 4 jogos. Então, estava muito em paz quanto à minha produtividade, meu trabalho, enfim. O Cruzeiro, lógico, que vem passando por dificuldade, né? Aquele relaxamento incondicional, inconsciente, que foi depois de uma grande conquista, né? Do grande esforço, você tem uma queda de rendimento, que foi durante o Campeonato Brasileiro, mas não me afetava, não. E na opção do treinador de fazer as suas escolhas, ele acabou me sacando do grupo, do time, né? Obviamente que isso tudo com o conhecimento do presidente, do Zezé, da diretoria e tudo mais, né? Enfim, e aí eu até comentei, falei, poxa, eu não achava bacana isso, falei com o treinador também na ocasião, Era o não havia Nelsinho Batista, entendido o né? porquê dessa saída. Falei com ele, perguntei, ele fez as alegações, eu não concordei, falei, não concordo, isso não está acontecendo comigo, pode ser que esteja acontecendo com alguém mais, né? Em maneira alguma citei nome de ninguém, de nenhum atleta, né? Enfim. Aí, a pedido dele, ele contratou 4 atletas, né? Um ainda ninguém se lembra dele, ninguém fala dele, só fala de 3, né? Do Donizete, do Bebeto e do Gonçalves. E o pessoal se esquece do Alberto Valentim também, que chegou para ser lateral direito no jogo, né? Ele não jogou, jogou o Vitor, né? Enfim, e o Livelton entrou jogando como lateral esquerdo, e o Nonato ficou no banco, isso lá no Japão. E foi essa história que aconteceu, nunca ficou claro, né? Mas o que eu penso é o seguinte: o responsável pela gestão do clube é o presidente, né? E eu alertei, né? Falei, Zé, vai ficar difícil, não está correto isso daí, mas o responsável é você, né? Enfim. Ele falou, até entendi também, ele falou, mas eu tenho que atender a demanda ou as necessidades que o treinador quer, né? Eu falei, mas nem sempre o que o treinador quer é o ideal, né? Mas na época é o seguinte, quem que não quer conquistar um título mundial? Lógico que o Zezé queria também, pô. Então ele confiou no projeto do treinador, né? Confiou nas ideias do treinador, né? E o resultado foi esse. Foi uma tragédia, né? A verdade foi essa, foi uma tragédia. O jogo, o Cruzeiro pouco pegou na bola. Como é que foi, Gotardo, para você ali na sequência? Você não fica, né? Mais ali um pouquinho à frente, você não fica, né? Para 98 já você faz uma troca, né, de time. Não, eu fiquei, pô. Tanto é que eu tive. Foi a férias mais longa da minha vida, né? Eu tive aqui uns 45 dias de férias, eu acho, né? Porque o pessoal saiu da toca, né? Ficou um tempo em Atibaia, eu acho, né? Preparando para viajar para o Japão. E assim, eu fiquei numa situação, fiquei extremamente chateado, né? Eu Que peguei clima ruim, hein? Nossa, essas, que clima, hein? e os amigos lá, né? E os É, amigos lá, né, cara? E o Gonçalves, a gente tinha feito dupla pelo campeonato pelo Botafogo, né? E fomos campeões brasileiros, né? em Pelo Botafogo em 95. 95 e tal, né? Enfim. Aí eu fiquei meio desgostoso, me afastei nessas férias todas da bola, não fiz nada, praticamente não fiz nada, né? Mas em 98 eu voltei com tudo. Já foi a chegada do Levi, né? Com a comissão, e foi um ano maravilhoso para mim, assim, no sentido de qualidade de jogo, das competições também do Cruzeiro. O Cruzeiro foi o melhor time do ano, isso não resta nenhuma dúvida, a forma de jogar, né? A contratação do Valdo, né? Chegou também, Miller, Valdo, quer dizer, foi uma equipe, Marcelo Jean foi também De Jair também, efetivado não ali, tinha? Jair, efetivado no grupo também, já chegou.
A equipe jogava muita bola, sobrava, né? Mas na reta final do ano, né, a equipe entrou num nível de desgaste muito grande, sabe? Não se falava na época em fisiologia, né? Se vai mais pelo feeling e também pela carga de trabalho que se estimava ter, né? E na conversa do dia a dia com o atleta. E às vezes o atleta tem que ser sincero, né? Dá, não dá, fico, não fico, posso estourar ou não, confia em mim que eu vou até o final. Ter todos esses feedbacks assim, né, cara? E realmente foi um belíssimo ano, né? O Cruzeiro só conquistou o estadual, mas foi um ano que marcou mesmo, porque eu lembro que eu joguei muita bola esse ano. Eu nunca fui um jogador assim irregular, assim, joga bem em 6 meses, outros 6 meses joga mal, não. Fui bem assim, né? Um nível de apresentação bom, né? E às vezes subir um pouquinho essa média aí, né? E esse ano 98 foi, para mim, foi muito bom, foi fantástico. 98 vocês bateram na trave no Campeonato Brasileiro, né, para o Corinthians, aqueles 3 jogos, que era o sistema de disputa, né? E ficou também para trás na Copa do O Brasil. Brasil Teve aquele e lance a do Oséias, que ninguém esquece da Sul-Americana. rebatida do Paulo César Borges, coisas do futebol, não, obviamente, não tirando o mérito do PC, que foi um excelente goleiro também, já tive a oportunidade de entrevistá-lo, e teve a Mercosul com o Palmeiras também, né? Mercosul, né? Mercosul já não joguei, eu tive uma lesão no segundo jogo contra o Corinthians, uma lesão pequena, mas que não foi suficiente, né? Era pouco tempo para tratar da lesão, eu fiquei fora do terceiro jogo contra o Corinthians e fiquei fora do jogo contra o Palmeiras também. Fiquei de fora de 2 finais. E uma delas foi depois do Natal, hein? Se eu não me engano, foi Foi, depois. foi, foi. Foi. O Foi uma campeonato, ele loucura. varava o ano. Uma É loucura, verdade. é. O Gotardo, torcedor que nos acompanha agora, a gente está batendo papo aqui no Fala Pance com o nosso Wilson Gotardo, zagueiro do Cruzeiro, de outras equipes também do futebol brasileiro. Quando você vê, Gotardo, a situação do Cruzeiro agora, Série B, recentemente teve greve, SAF, né? Tá todo mundo apostando nessa SAF aí, nesse modelo aí de colocar o futebol aí de um modelo mais profissional, com uma empresa por trás do clube, enfim, precisa também ter esse grupo aportador da parte financeira. São todas coisas ainda futuras. Mas como é que você vê essa situação toda do Cruzeiro? Por exemplo, uma campanha irregular para caramba em 2020, 2021, sem pretensão nenhuma de subir. O Cruzeiro não teve hora nenhuma no G4 da Série B. Como que é para você, um ex-jogador que tem seu tijolinho marcado na história do clube, com um torcedor também que te adora? Não é fácil. Eu sofro muito porque eu sou de casa. Eu convivi. Na época, minhas filhas eram pequenas, elas frequentavam ali a Toca 1, né? Não tinha Toca 2 ainda. E os relacionamentos ali na cidade também. Eu gosto muito de Belo Horizonte, né? Que é uma cidade que ela consegue ter as duas atmosferas. Uma cidade grande, mas também com aquele clima de interior, assim, que me remete à minha cidade, Santa Bárbara do Oeste, interior de São Paulo. Então, analisando tudo isso, não tem nada por acaso, tá? Como tem até um livro que diz assim, a bola não entra por acaso, né? É a mesma coisa isso, né? A tragédia econômica financeira do Cruzeiro, ela foi conquistada, ela foi provocada, né? Por muitas pessoas, né? Vários departamentos e muitas pessoas. E um dia essa conta ia chegar, isso já era esperado. Eu cheguei a fazer um curso de gestão aí uns 6 anos atrás, mais ou menos, e foi tema de discussão no grupo sobre isso aí, sobre o momento do Cruzeiro nos anos seguintes, tá? Foi depois da conquista do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Pra você ter uma 13 e ideia. Lá 14, né? atrás, bicampeonato. Inclusive, acho que o Everton Ribeiro foi o melhor do campeonato, se não me engano, né? Lá atrás já se falava isso. Olha, essa conta não vai fechar daqui a uns anos, hein? E realmente foi, né? Um profeta, não um profeta do mal, né? Que lançou essa palavra sobre o Cruzeiro. E depois, mais com algumas gestões, algumas coisas meio estranhas que eu acompanhei pela mídia, pelo Ministério Público,
né, pelas investigações de auditoria, né, tudo isso aí ocasionou, né, esse problema seríssimo numa instituição que estamos falando aí, eu não sei exato, mas estamos falando de 10 milhões de torcedores, né, uma estrutura fantástica e passando por um momento como esse. É inacreditável, inacreditável. Com a camisa do porte que tem, do peso que tem, da representatividade que tem na América do Sul, mundial, passar por um momento desse, já o segundo ano, está indo para o terceiro ano na Série B, e nem beliscando o G4, é absurdo, né? Eu acho tudo muito interessante, o planejamento, você ter profissionais especializados nas suas áreas, né? Os departamentos integrados, né? Multidisciplinar ou transdisciplinar também, que é algo mais moderno que se fala, que se diz. Mas eu te pergunto, quem que faz futebol? Quem que vai fazer futebol? Onde é que está esse curso aí que um cara sai da universidade, sai do mestrado, sai de Harvard para fazer futebol? Ele aprendeu isso lá ontem? Essa é a grande pergunta, é a questão, né? Eu acho que o Cruzeiro teve momentos assim importantes de ter esse tipo de profissional aí ajudando, né? Com todo o seu conhecimento, com toda a sua experiência. Eu não estou dizendo por mim, não. Eu sempre tive aqui, mas e outros profissionais também, né? Alguns que tiveram, de repente, não souberam aproveitar essa oportunidade de ajudar o Cruzeiro, de se beneficiar, ou colocar todo o seu potencial de conhecimento em prol do Cruzeiro, né? Por algum motivo. Enfim, eu acho que tem que ser repensado isso tudo, tá? E porque tudo que se fala, eu não sei se essa frase é minha, mas eu uso ela já há muitos e muitos anos, que tudo que se faz fora das quatro linhas, você leva para dentro do campo. Então, só faz futebol quem entende futebol. Eu não estou falando de marketing, não estou falando de comunicação, não estou falando de sócio torcedor, não estou falando de patrocinadores, estou falando nada disso. Estou falando que existe. Você pode estar integrado, você pode estar em comunicação forte com esses departamentos e acredito que o atleta tem que estar disponível para isso dentro de um planejamento, né? Para que não faça gerar staff, alguma coisa assim nesse sentido, né? Que você tem que ter agenda e tudo mais. Mas o atleta ele é o principal nesse processo todo, né? Entender que não só é para jogar, mas ele faz parte de uma instituição que vai além das quatro linhas, né? Como na sua vida pessoal, sua vida familiar, né? Ou algum outro compromisso que ele tenha profissionalmente. Isso não pode interferir na produtividade dele dentro do Cruzeiro. Então é muita coisa, é bem complexo o assunto, sabe? Agora, quem que vai organizar isso? Quem que vai entender isso? O atleta ele tem direito de fazer greve? Lógico que tem. É constitucional, tá lá na Constituição, pô. Mas pode fazer? Pode. Deve fazer? Não. Não deve fazer, pô. Porque ele precisa do físico, ele precisa da performance, ele precisa estar trabalhado. Ele fica uma semana sem trabalhar, ele tem prejuízos físico, técnico, tático, sabe? Então, é um negócio muito... É diferente. É diferente. Eu não vou dizer sobre a sua maneira de narrar, de você comentar, a sua voz, seu timbre. É diferente, né? Você, depois, com uma técnica, com o seu diafragma e tudo mais, você consegue chegar naquela nota que você quer. Sim. Mas o jogador não, ele não tem esse forma. Se não treinou, não tem como dar dentro do campo, sabe? É bem diferente. Então, o atleta ele faz parte desse processo todo, né? Então, eu penso assim, tem que respeitar, sim, a vida pessoal, a vida familiar. Tem atleta que recebe pouco, tem dificuldade, sim, às vezes até de colocar alimento na mesa. Esse atleta merece um cuidado diferente. Espera aí, gente, eu estou ganhando 3 vezes mais que ele, de repente eu vou ceder parte do meu salário, não preciso receber integral. Eu penso assim, tá? Eu penso assim, ninguém precisa concordar comigo, não. Mas que possa beneficiar esse atleta que ganha pouco ali, mora longe e tal, e ainda não tem carro, não tem nada, tal, você pode ceder um pouco. Não, presidente, completou 3 meses, você me paga um, né? E mais paga esse fulano de tal que ganha pouco. É a minha maneira de pensar, tá? Vai além do jogar futebol apenas. Enfim, cada um tem a sua maneira de entendimento. Eu vejo que o Cruzeiro só vai ter condições de sair dessa situação a partir do momento que tiver gente que entenda de futebol fazendo. E nesse caso aí, você tem o Luxemburgo, que entende muito, né? De futebol, você tem o Ricardo Rocha também. Gotardo, a grande situação hoje para o Cruzeiro, para quem está nos acompanhando, você, igual falou, acompanha, né, a nossa programação, acompanha da maneira que pode também, fazendo seus cursos.
o que a gente tem hoje, que a gente pode passar. O Luxemburgo tem uma possibilidade de permanecer, que ainda não está fechado, e, para ele permanecer, vai ter uma avaliação de grupo, né? Porque esse grupo que está com ele não foi o grupo que ele montou, foram outros treinadores que passaram, outros diretores, enfim. Então, nós estamos no mês de novembro, né? Nós estamos no mês de novembro, estamos terminando o ano, o Cruzeiro ainda não tem o planejamento dele sequer rascunhado para 2022. A verdade é essa, porque não sabe nem se o Luxemburgo vai conseguir ficar, como é que vai ser, até o pagamento dessas situações. Não contrata nem jogador, porque tem transfer ban. O transfer ban do Cruzeiro hoje é de 14 milhões. Você não pode registrar atleta. Esse é o planejamento do clube. Então, esses são os extracampos, os impedimentos que você vem colhendo desses últimos anos aí, né? Da gestão aí, dos gestores do passado. Mas você pode ter certeza que a cabeça do professor Luxemburgo já está voltada também para o que vai acontecer no ano de 2022. Ele já tem uma relação daqueles atletas que, de repente, esse aqui não está preparado ainda, vai ter que esperar um pouco, esse aqui acho que vai ter que sair emprestado, tem em mente trazer esse perfil de atleta, ele não tem um nome, mas tem um perfil, né, do que ele queria, né, de repente tem 3 ou 4 opções de atletas no mercado com aquele perfil parecido, né, ou similar, tudo isso aí, mas ele tem em mente, isso não tem como, o campeonato estadual vai servir para isso também, né? Dizem que o estadual não serve para nada, mas serve sim, serve para derrubar treinador, né? Ao mesmo tempo que serve também para ele preparar a equipe, né? Lutar pelo título também, né? Que hoje, querendo ou não, eu me lembro bem, na época do Zezé, né? Naquela época lá, ele falava assim, o campeonato estadual não é meio a meio com o Atlético, ele falava. Não, hoje o Cruzeiro tem 70% de favoritismo, né? E o Atlético tem 30%. Eu não estou ignorando a América, não, tá, gente? Estou, assim, numa leitura que... Principalmente pegando o recorte da época, né? Não é nem o recorte de agora, que agora o América está na Série A e o Cruzeiro está na Série B. Exatamente. Então, hoje, né, se eu dividir por 3, o Cruzeiro tem a menor fatia para ser favorito, para disputar, para ser campeão do Mineiro 2022. A menor fatia do Cruzeiro, a maior fatia do Atlético. É natural isso aí, né? Está claro isso aí, né? Até pelas condições das equipes hoje, né? Do que vem acontecendo. Mas o Luxemburgo, com certeza, ele tem em mente algo que vai acontecer, já está ali rascunhado ali para ele, né? Mas isso aí vai levar tempo, vai consumir um pedaço da folga do professor, né? Em dezembro, pode ter certeza disso, você não vai ficar muito tempo aqui no Rio, não. Ô Gotardo, olha só que legal. Como que é, né, para você, assim, você hoje é treinador, né? Está falando até do Luxemburgo, né? Que é um treinador para lá de conhecido e para lá de campeão. Como é que está a vida hoje? Já tem proposta engatilhada aí? Já vai assumir clube aí para a disputa de estadual? Já vai entrar nesse liquidificador humano aí, que é o de ser treinador de clube no estadual, ô Gotardo? Que isso aí é uma pressão, viu? Então, quando eu encerrei a minha carreira de atleta, né, eu estava meio estafado, estava bem cansado mesmo, sabe? Você parou Eu parei em 2000, né, mas eu estava morando em Campinas, eu estava treinando no Guarani para assinar o contrato. Aí, por cargas d'água, acabei não assinando, né? Fiquei lá uns 2, 3 meses, aí mais um pouquinho, fiquei com o personal e resolvi parar. Porque eu tinha algumas coisas em mente, né? Eu já sabia que não dá para jogar em clube de ponta, que é jogar 3 ou 4 competições no ano, isso já seria, para mim, muito sacrificante. E também não concordo que, às vezes, um atleta, por mais bem fisicamente que esteja, quando o tempo chega, ele vai estar... será um senhor muito bem preparado, mas não será um atleta muito bem preparado, né? Então, eu não concordo muito que o tempo chega, a conta chega também, né? Eu não acho justo isso, na minha opinião, não acho justo. Eu acho que tem que entender que clube de ponta tem que ter jogador de ponta, né? Se você quer ter um jogador de experiência, porque ele tem uma certa idade, vale a pena também, mas ele não vai ser utilizado da forma que deveria ser, né? Porque a idade tem as suas cobranças também, né? Aí eu peguei e parei, fiquei um tempo distante, fui fazer outras coisas e startei minha carreira de treinador um pouco mais tarde, né? Comecei assim lentamente ali em 2011 pelo Vila,
com uma proposta do Pedrinho do BH, Supermercado BH, me convidou e tudo mais. Foi uma campanha muito boa. Que ainda Ficou, está, viu? Que ainda está ajudando muito o Vila. Se não fosse o Pedrinho tá, ajudando o Cruzeiro e o Vila, vou te contar, viu? O trem ia é, estar pior. foi uma experiência muito bacana. Minhas ideias que eu tinha na época, eu coloquei em prática, né, com bem interessante assim, de conceito de treino e de gestão de grupo, né? Isso veio fortalecer mais ainda até hoje, né? Tá certo que hoje você tem ideias de trabalho diferente, tem um conteúdo de treinamento diferente, né? Com intensidades diferentes também. Porém, o campo também diminuiu um pouquinho mais, né, do que era da época, né? O jogo ficou um pouquinho mais rápido também. Mas também hoje você tem uma nutrição e suplementação, algo que não era normal, né? Você tem os melhores transportes, os melhores hotéis, que também na época não era normal, né? Então você tem perdas e ganhos ao longo desses anos, né? Então eu estou preparado para isso, eu me sinto preparado para dirigir qualquer equipe, porém eu sei que ainda não tive essa chance, né? Todos os meus trabalhos são do zero. O que é do zero? Montar um grupo para jogar. E isso realmente é desgastante, é cansativo. Você pega um punhado de jogadores, um conhece o outro, talvez, outro não. Aí você tem que criar um clima, criar um ambiente gostoso, leve, né? Familiar também, profissional também, para que eles possam desenvolver, né? Ter o máximo, o melhor desempenho de cada um, né? Quem sabe um dia eu vou chegar num clube desse que tenha pelo menos lá seus 15, 20 jogadores, né? Já preparados, já ambientados com o clube, com a cultura do estado, da cidade, para que possa fluir melhor o meu trabalho, né? Tem proposta, Gotardo, para subir algum time aí ou ainda está engatilhando alguma coisa? Esse ano eu fiz parte de um projeto bem interessante, que infelizmente foi interrompido, né? Com uma tragédia. Eu fui treinador do Palmas de Tocantins, né? E o presidente Lucas Meira me chamou, me fez uma proposta e fui até lá conhecer as ideias, conhecer toda a infraestrutura do clube. Estava começando, na verdade, né? E ele falou assim: meu desejo é ter um centro de treinamento aqui, naquele espaço ali. Eu tenho uma área X metros quadrados, uma área fantástica, e quero construir isso tudo. Eu falei: poxa vida, fiquei muito empolgado com isso, quero fazer parte desse projeto, né? Mas infelizmente isso foi interrompido, né? Houve uma tragédia, a queda do avião, e enfim, o presidente, o piloto e mais 4 atletas faleceram, né? Então depois daquilo ali tudo mudou, tudo mudou. Ele era o Clube PJ, né? Ele Era o centralizava tudo cabeça, nele. né, de Era clube. o cabeça, 100%, né? Apesar dele ter família, né? Tem irmãos e tudo mais, a família detentora de outras empresas, mas aquele projeto era dele, né? Aí tudo mudou, acabou. Conseguimos ainda conquistar o título tocantinense, né? Após a tragédia, ficamos uma semana sem trabalhar, não tinha como, mas tinha que recomeçar, até para a questão de meta, né? Do desejo dele também, da família dele, da mãe, pai, para que pudesse estar conquistando esse título. Então, foi muito emocionante esse título para a gente, sabe? Após isso, mais um pouco, aí eu acabei me desligando, até pela situação toda que aconteceu, né? Do projeto adiante, que foi interrompido. Aí fiquei no mercado de novo disponível. Hoje eu tenho já uma proposta do CRAC, da cidade de Catalão, no interior de Goiás, cidade muito boa, cidade com 130, 140 mil habitantes, é uma cidade muito rica, com indústrias e também muito minério. E, enfim, já estou montando um grupo lá, um time de atletas, né, para que possa disputar o Campeonato Goiano. Não vai ser fácil, lógico que não vai ser fácil, né? Mas é mais um desafio aí pela frente, né? Incomodar os grandes lá, né? Cheguei para isso. Tem Vila, tem Goiás, tem Atlético Goianiense, vai ser uma disputa boa lá e o Gotardão lá E arrumando o tem craque mais, para. ó, tem mais. O Presidência agora subiu para a Exatamente. Série C. Você tem o Grêmio de Anapolina, que foi campeão no passado, esse ano, melhor dizendo, venceu o Vila nos pênaltis também, que já é um projeto bem mais adiantado, né? É um projeto do grupo de empresários, ou seja, é um estado que vem evoluindo nesse trabalho, não é só na capital, não, está de certeza disso. Pois é, vai ter esse desafio. Ô, Gotardo, você falando um pouco aí sobre futebol e histórias, como é que sempre foi sua relação com os torcedores, por exemplo, adversários? Na época de Cruzeiro, era tranquilo com o Atlético?
na época de Botafogo, né? O Flamengo, mas você também já tinha uma vivência no Flamengo, acho que era mais fácil. Como que é que você lidava com isso? Na boa, tranquilão, com essa cara fechada, como é que era? Cara de zagueiro, sisudo, né? Para não dar bom dia, Eu né? falei uma vez com o Clebão, que o Clebão, quando fechava a cara, ele brincou que uma vez ele estava no Mineirão, que ele fechou a cara de um jeito que o Luxemburgo pediu até desculpa na hora que substituiu ele. Você também não é diferente, não, com essa cara fechada sua. Mas zagueiro é zagueiro, né? Zagueiro não tem que ser bonito, cara. Não tem que ser simpático, não. Pô, zagueiro bonito vai ser atacante, pô, vai ser meia, pô. Bota zagueiro feio ali, pô. Eu sou exceção, tá? Eu sou exceção, né? Bem, assim, a minha relação com a torcida sempre foi muito boa, né? Eu encontro, às vezes, torcedores por aí, de outros clubes que eu não joguei, né? Outros estados, e fala, pô, cara, meu sonho, né? Torci muito, né? Para que você viesse para cá, jogasse no meu clube. Aquela vez você não foi cogitado, né? E, infelizmente, não deu certo, né? E um dos maiores elogios que eu recebi, né? Foi de um vascaíno, É né? mesmo? Foi, pô. Ele falou assim, cara, toda vez que quer jogar contra você, eu falo, nossa, lá vem aquele zagueiro chato, torcedor falando, tá? Aquele zagueiro chato que não erra. Foi jogador, o zagueiro que não erra. Eu falei, poxa, cara, isso é um maior elogio para um zagueiro, pô. É lógico que errava, né? É lógico que cometia uns erros, é natural, né? Mas a visão daquele torcedor é o seguinte, pô, você é um zagueiro que não erra. Ou seja, então é sinal que eu venci os duelos com os atacantes, né? Na concepção dele. Então, isso para mim é gratificante, né? E encontrei outros torcedores aí ao longo dos passeios e das viagens, eles falavam assim, pô, seria tão legal você ter jogado aquele campeonato, aquela competição aqui, aquele ano, né? Foi cogitado e tal. E para onde eu passei, eu também eu não posso reclamar, não. Talvez um pouquinho assim que eu não passei, que eu não consegui me firmar e deixar minha marca, foi no São Paulo. Foi muito rápido. Também tive uma lesão, tive ali, não passei muito bem, tive um probleminha de saúde, né? Eu não consegui deixar minha marca lá, mas de repente com um pouco mais de tempo eu teria feito isso, né? Mas, enfim, mas por onde fui, onde eu joguei, certeza que deixei amigos também, deixei meu nome, deixei uma boa imagem pelo que eu fiz dentro e fora do campo. O Gotardo, é interessante até nessa questão de validade. O seu nome é completamente ligado ao Cruzeiro, né? É difícil dissociar seu nome ao Cruzeiro. Quando fala em Cruzeiro, lembra de Gotardo, lembra de Nonato, lembra de Dida, lembra de Marcelo Ramos. São jogadores que vocês estão assim na história e muito mais que na história, talvez até na alma do torcedor também que gosta de vocês, quem acompanhou aquilo de vocês, enfim. Mas como, por exemplo, você vê hoje, né, um Atlético aí com um campeonato brasileiro aberto em relação aos outros, né, deu um sprint aí em relação aos outros times, com a Arena MRV aí sendo construída. Como que é ver também essa hoje uma questão até já de treinador de futebol, de alguém que estuda muito futebol, entende ele em outras situações também, não só na parte de campo. Como que é ver isso também? É um modelo que deu certo, né? Você vê ali Ricardo Guimarães, outros grandes empresários, Rubens Menin, Rafael Menin, do Grupo MRV, que abraçaram o clube e as coisas boas estão vindo, né? Grandes contratações que estão gerando prêmios, que estão gerando outras coisas positivas ao clube, né? Pois é, você tem uma questão econômica resolvida, né? Exatamente. A torneira ela é abundante, né? A água vem com força, né? Que é a parte financeira. Você tem pessoas ali dentro que conhecem futebol, porque no início da competição eu não achava o Atlético que ia fazer esse tipo de performance, esse tipo de trabalho. No decorrer da competição, algumas peças foram sendo trocadas, né? Foram sendo, outros foram contratados. Eu falei, poxa, já está mudando de figura. Pô, alguém lá dentro conhece, né? Eu não sei dizer quem. Eu só conheço o Rodrigo, tá lá, né? Rodrigo Caetano, né? Esse já foi jogador, já tem uma experiência larga aí também, passou no Rio por vários clubes, e tal. Ele está sempre nos Certeza que ouvindo, viu? O grande Rodrigo Caetano, diretor do Atlético. Um abraço para ele também. Está sempre na sintonia nossa. Pô, que bacana, eu gosto muito dele. Nunca trabalhei com ele, faltou assim uma oportunidade, mas a gente se dá bem, né? As ideias parecidas também, assim, muito focado no trabalho, né? De qualidade mesmo. Quem sabe um dia. Então, essa situação
que mais aflige o Cruzeiro hoje, o Atlético está indo muito bem, né? Que é a questão econômica, obviamente que você consegue fazer também um bom trabalho, desde que tenha conhecimento, esse conteúdo técnico todo aí, porque não é só contratar o jogador, você tem que saber que pessoa que está chegando na sua casa, né? Quem que está chegando para fazer parte do seu dia a dia, né? Isso também é muito importante, né? Enfim, eu acho que agora não só a dificuldade do Cruzeiro em recuperar, né, esse espaço todo, ter acesso à A o ano que vem, recomeçar, né, equilibrar suas finanças, suas contas, contratar melhor, revelar mais, algo que eu acho que o Cruzeiro nos últimos 10 anos deve ter revelado acho que 5 ou 6 jogadores bons. Até tinha um dele, um zagueiro aí, o ano passado, retrasado, um zagueiro sumiu, ele começou muito Kaká, bem. Kaká O Kaká. E foi para onde o foi Kaká? para o Japão. Pô, ele estava muito, muito bem. Mais um que teve que entrar na justiça contra o Cruzeiro, enfim, com questões de pagamento. Começou muito bem mesmo. Você falou, fez uma Começou leitura muito bem. bem legal. Foi a melhor revelação, o melhor jogador que eu vi nos últimos anos do Cruzeiro, tá? Não é porque eu sou defensor de zagueiro, não, mas ele estava muito bem. E eu vi um potencial nele tremendo para Impulsão evolução, boa, tá? né, Gotardo? Você lembra? Impulsão boa, né? O, Um cara que bem, ele firme. ele gostava, assim, era um pouco agressivo também, não estava com a bola, tinha potencial de deslanchar, sabe? Na marcação e também servir o ataque, sabe? Eu vi esse potencial nele. Enfim, quer dizer, então precisa voltar a produzir mais, com qualidade, ver quem está na base, se tem um perfil para isso também. Quer dizer, é um trabalho muito difícil, muito complexo, né? De repente pode gerar aí um desconforto para alguém, né? Mas o mercado é isso. Se não tem condições de estar trabalhando, produzindo, você tem que dar espaço para outro. Ou se quem está lá, de repente, precisa um pouco mais de infraestrutura para tal, tem que dar essa oportunidade para o cara também trabalhar com esse apoio do presidente, da infraestrutura toda, né? Enfim, muitas frentes para se atacar, né? Para se desenvolver, né? E nesse tempo aí, nesse inteirinho, o América vem crescendo, né? Na sua gestão meio parlamentar, né? Que dizem que tem acho que 9 presidentes, né? E vem se destacando, vem São 7. produzindo, né? 7. Quer O dizer, conselho tem ele, e aí acaba que um sempre lidera. Geralmente é o Salum, é o Alencar, enfim, sempre fica nessa toada. então, é lógico que as pessoas que estão envolvidas nesse projeto do Atlético, eu acho que eles não são profissionais que estão doando, né, entregando, né, eles não são filantrópicos, né, eles são profissionais, pô, né, tudo tem que ter retorno, porque tem cobrança, né, presidente, diretoria, conselho, ou o mercado de ações, ou não sei o quê, tudo tem cobrança, pô. E o trabalho está sendo bem feito para que esse retorno aconteça e todos fiquem bem, né, com seus dividendos, né, e com as faixas e os troféus também que estão chegando aí, que tem tudo para acontecer para o Atlético esse ano. Para a gente já encaminhar a entrevista, Gotardo, só uma curiosidade. Atacante chato que você enfrentou. Fala um aí. Você lembra? Você fala, nossa, esse Sim. daí era enjoado, viu? Muitos, né? Muitos, né? Eu procurava fazer um raio-x dele, né? Secava a forma de jogar, até aqueles que eu não conhecia mesmo. Às vezes você pegava um atacante no interior do Nordeste, ou de Minas, ou de São Paulo, eu não conhecia, aí tinha que fazer uma leitura rápida dele, né? É extremamente veloz, gostava de receber a bola em profundidade, né? Ou aquele que fazia a parede, fazia, né, de contenção para que os outros se aproximassem e tal. Mas falando assim eu sempre respeitei todo atacante, né? Mesmo aquele que tinha alguma deficiência, dificuldade mesmo, que conseguia dominar com mais facilidade, né? Você não pode subestimar o atacante, né? Até porque às vezes o campo pode ajudar a jogada ficar favorável a ele, né? Mas assim, eu joguei contra grandes atacantes, né? Mas um que eu tenho assim em mente, que eu gostei, joguei contra e a favor, foi o Careca, né? Para mim, um dos maiores, né? Joguei contra o Romário, Bebeto, atacantes gringos também, argentinos, tudo mais. Mas eu joguei contra o Ronaldo Fenômeno, que para mim também foi top, top, top mesmo. Talvez um dos maiores também, junto com o Careca. E só que eu joguei uma vez só contra ele. Ele estava no Cruzeiro e eu estava no Botafogo. Uma vez só. Grande Ele deu Careca. sorte.
Eu Deu falei até sorte? para o Reinaldo deu sorte, eu não consegui cruzar com o Reinaldo. Ele olhou assim para mim, você que deu sorte. Eu falei, Reinaldo, cara, bom, deixa essa conversa para lá, pô, vamos saber quem deu sorte, né? Porque ele estava Ô, jogando, eu estava começando, né? Mas não deu para chavear, não deu para. Eu estava no Guarani, aí não deu para cruzar nas competições. Depois ele encerrou a carreira, né? Grande o Reinaldo. Reinaldo, que foi um dos maiores, não foi, Gotardo? Tá aí para Foi, colocar foi. na área, era uma coisa. Hoje está, inclusive, no Atlético, né? Faz parte ali Tá da vendo? parte da comissão técnica ali, está ali dentro, sempre dá O Éder, palestra. Poxa, a o Éder está de Éder, brincadeira. A Éder Éder bate na ali, bola igual você está brincando. jogamos junto no Botafogo aqui, pô, então eu conheço bem o Éder, dentro e fora do campo. Pô. Olha aí, olha que trabalho bacana que esses caras dão lá. Os jogadores por si só olham para eles e falam: poxa, peraí, cara, esses caras compraram onde esse negócio aí, esse passado? Compraram nada, Não cara. compra, não compra. Pô, E eles peraí. estão dentro do clube, né? É isso que você falou, uma coisa legal. Você vê assim, a moçada tem palestra direto com o Reinaldo tá lá, o Éder tá lá, enfim, são caras que vivenciam o dia a dia também, seja com os meninos da base ou os meninos do profissional. Então, isso é importante, né? Ô, Gotardo, eu gosto de sempre fechar a nossa entrevista. Eu lanço uma palavra, você responde com uma palavra, com uma frase, do jeito que você quiser, você fica à vontade. Segura a fivela, o cinto aí, que nós vamos terminar a nossa entrevista assim. Isso é pegadinha, né, cara? Tá bom, vai. Não, vamos lá, Ô, vamos lá, vamos lá. vamos lá. Botafogo, Uma realização de jogar no Rio de Janeiro e quebrar o jejum de 21 anos. Uma emoção absurda de grande na minha vida. um treinador. Ele Andrade. Por quê? Treinador adiante do seu tempo, assim, uns 20 anos. Eu ficava impressionado, eu garoto, impressionado o que ele fazia no grupo, o conteúdo de trabalho dele, né? Não tinha ciência, não tinha nada, fisiologia, não tinha nada. Era aquilo ali mesmo, dia a dia, as suas palestras, o conhecimento dos adversários, o que ele tinha de informação dos adversários, sabe? Aquilo me deu base para hoje também, para eu fazer muitas coisas, eu utilizo do que ele fez na época que eu trabalhei com ele no Guarani de Campinas. Cruzeiro. Pô, o Cruzeiro, essa cor azul, né? Que tanto me encanta, e eu tenho uma filha cruzeirense que me deu a oportunidade de ser campeão da Libertadores, que é emocionante, assim, é inesquecível, e a torcida também não me deixa esquecer, né? A relação com a torcida do Cruzeiro ela é fantástica, assim, o tanto de carinho, de mensagem que eu recebo, e que até muitos deles falam: você tem que voltar para cá. Eu falei, poxa, sempre a dispor. Libertadores. Pois é. Quando eu entendi a importância dessa competição, que eu vi que quando seria importante na minha vida, quando seria um desejo de realizar essa conquista, me dediquei ao máximo a ela, o máximo mesmo, sabe? E não é tão simples conquistar, não. Até porque você tem a rivalidade, você tem arbitragem, você tem Conmebol, você tem história, você tem tudo, né? Talvez hoje ela seja menos difícil do que nas décadas anteriores. Esse foi o Wilson Gotardo, nosso entrevistado no Fala Pance. Para você que gostou, deixe seu recado, sua sugestão, sua ideia no Twitter, @Rádio Tatiaia, também no Instagram da Rádio Tatiaia, no meu Twitter, no Instagram. Se quiser mandar um recado também para o Gotardo, também sempre ativo nas redes sociais, está aí à Legal. disposição do nosso ouvinte. Gotardo, muito obrigado. Foi uma entrevista muito legal. Passamos até o tempo que eu estava previsto com você, mas o papo foi bom e fluiu. E eu só te desejo sucesso, tudo de melhor na sua carreira, e obrigado sempre com o carinho que você teve comigo e com a Rádio Tatiaia. Ah, tranquilo. Eu me sinto bem, me sinto honrado também em fazer parte dessa história, de uma fatia boa de Minas Gerais, né, e do Brasil, obviamente, né? É muito bom estar trocando ideia. Onde é que anda seu ídolo? Onde é que anda seu craque? Onde é que anda aquele perna de pau? Onde é que anda isso aí, né? É importante saber, né? Mas que tem um legado.
né? Eu tenho certeza que o meu legado é bom como pessoa, é bom como profissional, e eu acho que essa identificação ela vem a calhar em alguns momentos na vida, né? Não desistir jamais e tentar fazer o melhor. Eu que agradeço. Que legal! Esse foi o nosso Wilson Gotardo com a gente. E se você gostou, manda seu recado também. Aqui na Itatiaia, assim, o Itacast, mais um produto da Itatiaia, sempre relembrando, trazendo histórias do passado, contando um pouquinho do que é o futebol no Brasil e no mundo. Valeu, galera. Um abraço. Tchau, Gotardo.